Bíblias no Salmo de número 142. Salmo 142. Todos encontraram? Diz assim a santa palavra do Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém e amém. Que o Espírito Santo possa aplicar em nossos corações esta maravilhosa porção da palavra lida e como já foi pedido em oração, que Deus fale. Obrigado, presbítero Ademir. E que Deus nos edifique por intermédio da sua palavra. O que fazer, irmãos, quando estamos enfrentando aflições? Como orar? Como reagir? Como nos comportar diante da tribulação, da aflição, das dificuldades? Mesmo isso, sabemos claramente que mesmo sendo crentes, servos de Deus, nós enfrentamos sofrimentos, tribulações, aflições. Essa história de que você se torna crente e para de sofrer, isso é uma grande mentira. Não é verdade, porque a vida do crente, de um verdadeiro cristão, ainda é marcada por lutas, aflições, dificuldades. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus voltar, ainda haverá olhos em lágrimas, porque é Ele que vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Portanto, irmãos, a grande diferença não é se sofremos ou não sofremos. A grande questão, melhor dizendo, é como agimos e reagimos diante da aflição, diante do sofrimento. Essa é a questão. E o Salmo 142, ele nos ensina muito sobre aflição, sobre sofrimento, porque através desse salmo nós aprendemos como este servo de Deus, Davi, ele agiu e reagiu diante da aflição que ele vivenciou. O Salmo 142 é um salmo didático. Você vê aí, talvez na sua Bíblia, tem o título deste salmo. Diz assim, Salmo didático de Davi. Davi foi um homem inspirado pelo Espírito Santo, um profeta de Deus, usado por Deus para revelar a palavra de Deus, e por intermédio dessa palavra, nós aprendemos muitas verdades espirituais que nos edificam. Esse Salmo 142, ele registra as recordações o Salmo 142 registra as recordações de Davi quando ele esteve na caverna fugindo de Saul. Por isso que eu acredito que na sua Bíblia tem aí no título assim, oração que fez Davi quando estava na caverna. Então, esse episódio está registrado em 1 Samuel 22, versículo 1. É a primeira vez que Davi está na caverna de Adulão. E também 1 Samuel 24, 3. Então, na caverna, Davi experimentou uma profunda experiência com Deus. Deus, irmãos, tem lições para nos ensinar que muitas vezes nós só aprendemos quando estamos na caverna. E às vezes Deus permite a caverna na nossa vida para que aprendamos e tenhamos mais experiências com Ele. E foi o que aconteceu com Davi.
ele era um homem ungido pelo Senhor, ele tinha promessas de Deus sobre a sua vida, mas nesse instante ele está numa caverna. Ele está numa caverna. E o texto exatamente vai nos ensinar o que fazer quando estamos na caverna da aflição. Era exatamente a situação que Davi estava vivenciando. Ele estava na caverna da aflição. E o que foi que Davi fez quando ele esteve na caverna da aflição? E nós aprendemos algumas importantes lições. A primeira é que na caverna, Davi clamou ao Senhor. É exatamente o que nos ensina de uma forma muito clara os versículos 1 e 2. Observa aí, por favor. Ele disse: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Ele diz que exclusivamente ele dirige a sua oração ao Senhor. Ele diz: com a minha voz suplico ao Senhor. Irmãos, o nosso Deus, Ele ouve até mesmo a voz do nosso coração. Talvez naquele momento de caverna Ele não podia gritar audivelmente, mas Ele podia intensamente clamar com o coração. Por isso que Ele usa palavras de intensidade. Ele diz: eu clamo, com a minha voz eu suplico. Súplica, irmãos, é a atitude dos humildes. Na caverna ele apresenta ao Senhor de maneira intensa clamor, orações, súplicas. Ele expressa de maneira humilde a sua necessidade. Ele não está naquela caverna gritando exigências e reivindicações. Ele está humildemente suplicando com fé ao Deus vivo. Então na caverna ele ora, na caverna ele suplica, na caverna da aflição ele clama. Ele diz no verso 2: eu derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Esse é um versículo muito rico, irmãos, porque ele revela para nós que a presença de Deus se revela até numa caverna. Deus não está preso a um lugar, a um espaço. Ele diz: eu estou numa caverna, mas mesmo na caverna eu estou desfrutando da tua presença. A presença do Senhor, irmãos, não está presa a quatro paredes. A presença do Senhor se revela no coração do quebrantado e contrito, mesmo que ele esteja na caverna, mesmo que ele esteja na aflição. Ele está na caverna, mas está desfrutando da presença do Senhor. Ele tem essa consciência que o Deus que ele serve é um Deus onipresente, que está em todo lugar. Para ele não há escuridão, para ele não há profundidade, para ele não há barreiras. Ele está numa caverna, mas na caverna ele está desfrutando da presença do Senhor. Não importa a situação, não importa o estado da tua alma, a presença do Senhor é capaz de alcançar a tua vida. Ele diz: a sua presença. E na tua presença, na caverna, ele não estava num palácio, irmãos, quando ele fez esta oração. Ele não estava num templo, ele estava numa caverna, e na caverna ele orou, ele clamou, consciente da presença do Senhor. E na presença do Senhor, o versículo diz que ele derramou. Ele diz: derramo perante ele a minha queixa, a minha situação difícil, a minha dificuldade. Ele derrama aos pés do Senhor. Irmãos, quanto ensino precioso a palavra nos traz. O que fazer quando estamos enfrentando a aflição, a caverna da aflição. A primeira e importante atitude que devemos tomar é a atitude da oração, do clamor, da súplica, que entrega a situação e deixa aos pés daquele que pode fazer. Ele diz: eu derramo, eu esvazio a minha situação, eu entrego a ti, Senhor. Duas palavras importantes. Ele usa a palavra derramar. Ele derrama, ele esvazia, ele não permite que aquilo esteja abrigado dentro do seu ser, da sua mente, do seu coração, oprimido. Ele esvazia, ele entrega, ele coloca aos pés daquele
ao qual ele está na presença, o Senhor, o soberano, o todo-poderoso. Ele diz: na sua presença, exponho a minha tribulação. Eu quero expor a minha tribulação, a minha situação difícil, é na tua presença. Hoje em dia, irmãos, às vezes as pessoas estão fazendo diferente. Ela está na aflição e a primeira coisa que ela faz, ela expõe no Face ou no Instagram, ou torna público nas mídias sociais. O ensino da palavra é derramar a queixa, conforme está escrito no versículo de número 2, é expor na presença daquele que pode fazer. Na situação, mesmo na caverna, essa a lição que nós aprendemos, irmãos. Clamemos ao Senhor, porque o Espírito Santo, Ele é capaz de nos assistir nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26. E Ele até mesmo intercede por nós. Veja que esse mesmo exemplo é dado a nós através do rei Ezequias. Lembram do rei Ezequias? E das terríveis ameaças do rei da Assíria, Senaqueribe, que mandou uma carta cheia de ameaças. E o que Ezequias fez diante daquelas ameaças, diante daquelas palavras duras do rei Senaqueribe? Qual foi a atitude de Ezequias? Diz o texto que ele foi ao templo e apresentou a sua situação e expôs a sua situação diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Essa é a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Mesmo na caverna da aflição, clame ao Senhor, erga a sua voz ao Senhor, erga intensamente súplicas àquele que manifesta a sua presença. Não há impedimentos para a presença do Senhor. O salmista disse: se eu estiver no vale, ali tu estás. Se eu subir no mais alto dos céus, ali tu estás. Ele é o Deus dos montes, Ele é o Deus dos vales. Para Ele não há barreiras, impedimentos. Portanto, na caverna da aflição, na caverna da tribulação, a lição de Deus para nós é: clame. Clame, erga a sua voz, abra o seu coração, porque a presença do Senhor se manifesta. Mas outra lição que aprendemos, irmãos, nesse texto, é que na caverna, Davi reafirma a sua confiança no Senhor, nos atributos do Senhor, no agir do Senhor. Que a caverna da aflição não enfraqueça a sua fé no Senhor, que não mate a sua confiança no Senhor. Isso é extraordinário, porque as declarações que Davi faz nesse salmo, ele faz estando numa caverna, sendo perseguido, tendo a vida ameaçada. Na caverna ele clama, mas o clamor de Davi, irmãos, é resultado de uma fé firme no Deus Todo-Poderoso. O que crer clama. Por isso que o salmo começa com súplica, começa com oração, começa com clamor. Porque quem confia neste Deus maravilhoso se mantém firme na oração. A oração é a evidência da confiança no Deus Todo-Poderoso. Quem confia ora, quem confia clama, quem confia suplica. E é o que vemos aqui. Davi expressando a sua confiança no Senhor. Ele está numa caverna, mas Deus continua sendo Deus. José estava numa prisão, mas Deus continuava sendo Senhor. Veja o que ele diz a respeito do Senhor. Ele afirma aqui, irmãos, 3 importantes verdades sobre o Senhor. A primeira está no versículo 3, ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Eu vou ler a primeira parte do versículo e você lê a parte do meio. Vocês leem, por favor. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Vamos de novo, para ficar bonito? Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Qual o sentido dessa expressão quando ele diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito? Ele
dizer, eu estou esmorecendo no espírito, eu estou me angustiando, eu fico cada vez mais e mais perplexo. Por quê? Porque eu tenho procurado soluções para resolver essa situação, mas quanto mais eu procuro, analiso, calculo, eu não consigo encontrar uma solução eficaz que me livre dessa caverna, dessa aflição. Isso, irmãos, toca muito na nossa vida, porque muitas vezes, existencialmente, nós estamos assim. A gente procura uma solução, a gente, com a nossa experiência, com os contatos, a gente raciocina, a gente pensa, mas parece que quanto mais tentamos, menos possibilidades surgem, e isso causa esmorecimento, angústia. É isso que está acontecendo com o salmista. Ele diz, o meu espírito está angustiado, porque eu procuro uma solução, uma maneira de escapar da situação, mas eu não encontro. Mas sabe o que ele faz? Ele diz, eu não consigo encontrar um escape, mas uma coisa eu sei, tu conheces o meu caminho. Eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma solução, mas uma coisa eu sei, tu conheces a minha vereda, tu conheces o meu caminho, tu conheces. Charles Spurgeon, pregando nesse texto, ele diz, tu sabe o que eu não sei. Ele sabe, irmãos, o nosso Deus, ele sabe o que não sabemos. Nele há resposta, nele há direção. E é isso que conforta o coração de Davi na caverna da aflição. É saber que Deus conhece o nosso caminho, a nossa vereda. O Senhor conhece a mim. O Senhor conhece os inimigos que se levantam contra a minha alma. O Senhor conhece até as ciladas que o inimigo levanta no caminho. Ele está dizendo, eu não sei, mas eu conheço, eu confio aquele que sabe. Por isso que no verso de número 3, ele diz assim, no caminho em que ando, me ocultam armadilha. Mas a resposta da segunda parte do verso 3 está no meio do versículo. Conheces a minha vereda. Eu vou ler a primeira parte e os irmãos vão ler essa parte do meio. Vamos lá? Quando dentro de mim me esmorece o espírito. Eu vou ler a segunda parte e os irmãos repetem essa parte, tá bom? No caminho em que ando me ocultam armadilhas. Ou seja, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece. Portanto, se Ele conhece, irmãos, Ele é capaz de nos guardar dos perigos. Como disse o salmista no Salmo 31, verso 7, conheceste as angústias da minha alma. E Deuteronômio 2, verso 7 diz, Ele sabe que andas por esse grande deserto. Ele sabe, Ele conhece. Reafirme, mesmo que se você estiver na caverna da aflição, faça como fez Davi, reafirme a sua confiança no caráter deste Deus que sabe, que conhece. Tu conheces a minha vereda, tu conheces o caminho, tu conheces o que está sendo preparado, tu estás à minha frente, eu não sei, mas tu já vistes, tu sabes, tu és o Senhor soberano. Lembram, irmãos, de Abraão, naquele caminho de angústia, quando ele estava indo sacrificar o seu próprio filho? Imagine que angústia, que aflição. E o menino pergunta, papai, onde é que está o cordeiro? E qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Deus conhece o nosso caminho. Deus está vendo a minha aflição, meu filho, a minha luta, mas uma coisa eu sei, Ele é Deus de provisão, Ele é Deus de soberania, de sabedoria, Ele conhece. Nesta noite, meu amado irmão, mesmo na luta, na aflição, reafirme a sua confiança no caráter de Deus. Ele sabe, Ele tem solução, resposta. E em Cristo,
Deus providenciou o cordeiro, tanto para Abraão, que livrou seu filho Isaque da morte, como em Cristo, Deus providencia vida, livramento e salvação para nós. Mas outra verdade que o nosso irmão Davi reafirma na caverna a respeito de Deus, ele diz no verso 4 e 5, que Deus é refúgio, Deus é uma porção. Olhe só o verso 4. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. A ideia, irmãos, dessa expressão, a direita é o lugar de proteção. A direita é o lugar de defesa. Nos tribunais, o advogado de defesa ficava à direita. Então ele está dizendo: Senhor, olha à minha direita, o lugar está vazio. Não tem ninguém que me defenda. E Davi vivenciou esse drama da solidão, do abandono. Jonatas foi ao encontro de Davi no deserto. Quando Saul, seu pai, soube, quase matava o seu próprio filho. Quando o sacerdote Aimeleque abrigou Davi, dando a Davi, segundo 1 Samuel 21 e o 22, o sacerdote Aimeleque abriga Davi, dá a Davi pão e a espada de Golias. Quando Saul soube, matou o sacerdote. Então essas palavras, ele realmente está vivenciando a experiência da solidão, do abandono. Ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, não há quem me defenda. A experiência da caverna é muitas vezes, irmãos, a experiência da solidão, do abandono, da aflição. Veja o que ele diz: nenhum lugar de refúgio. Na perspectiva horizontal, veja o que ele diz ainda no versículo 4, a última frase: ninguém que por mim se interesse. Olha que quadro! Os amigos, os defensores. Mas mesmo nessa situação de solidão, de aflição, Davi reafirma a sua confiança no caráter de Deus. Tu olhas à minha direita e não vê quem me reconheça. Não há refúgio, ninguém por mim se interessa. Mas veja o versículo 5, que é o grito de confiança de Davi no Senhor. Ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Ainda que eu olhe à minha direita e não veja quem me reconheça, olhe ao meu redor e não percebo refúgio, olhe à minha frente e percebo que não há quem se interesse pela minha causa, pela minha situação, mesmo assim eu reafirmo a minha confiança no Deus que é refúgio. Ele é refúgio, Ele é abrigo, Ele é esperança, Ele é proteção. Quando o refúgio, quando as defesas humanas, materiais falham, o nosso Deus jamais falha, jamais falhará. Ele é refúgio. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Lembram das palavras de Pedro, quando ele diz, no capítulo 6 de João, no versículo de número 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Tu és refúgio. Quando os refúgios terrenos e mundanos fracassam, tu jamais falha, como nosso abrigo, o nosso protetor, a nossa esperança. Mas veja que ele junta duas palavras, ele diz, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Quinhão é porção, quinhão é herança. Quinhão é tesouro, quinhão é riqueza. Então ele está dizendo, mesmo na caverna, eu tenho uma porção, eu tenho um quinhão, eu tenho herança, eu tenho o Senhor, que é o meu tesouro maior,
que é a minha maior riqueza. Eu posso ter perdido tudo, mas se eu estou com Jesus, se eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho porção, eu tenho satisfação, eu tenho verdadeira felicidade. É isso que ele está fazendo, irmãos. Ele está orando e na sua oração ele reafirma a sua satisfação no Senhor, que está presente com ele naquela caverna. Ele está dizendo: nesta caverna eu tenho riqueza, eu tenho satisfação, porque o Senhor é o meu refúgio, a sua presença se manifesta na minha vida. Eu tenho uma porção de alimento, de força, de vigor. Por isso que o salmista, no Salmo 73, no versículo 25, ele escreveu assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mas, meus amados irmãos, vejamos ainda o versículo 6 deste Salmo 142. Ele diz, em terceiro lugar, que Deus é capaz de atender e livrar. Ele diz: atende o meu clamor, verso 6, pois me vejo muito fraco. Ele está pedindo que o Senhor o atenda, irmãos. E o que é que ele tem nas suas mãos? Fraquezas, debilidades. Ele não tem nada a oferecer, mas ele acredita que Deus vai atender. Sabe por quê? Porque ele está clamando a um Deus misericordioso, que não nos trata impulsionado pelaquilo que ele está vendo em nós, mas primordialmente por sua graça, por sua bondade e misericórdia. Ele diz: atende-me, pois eu estou muito fraco. Ele reconhece a sua debilidade, a sua fraqueza, mas ao mesmo tempo ele reafirma confiança na misericórdia do Senhor. Atende. Ele diz também: livra-me dos meus perseguidores. Ele pede ao Senhor livramento. Ele diz: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Eles são mais fortes do que eu, mas eu creio no teu poder. Ele diz: eles são mais fortes do que eu, mas não são mais fortes do que tu. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o mais valente, que amarra o valente. Lembram, irmãos, em Marcos capítulo 9, daquele pai que trouxe o seu filho, que desde a infância vivia oprimido por demônios, que deixou aquele rapaz surdo, ele não ouvia, ele não falava. O demônio várias vezes tentou matar aquele rapaz. Ele levou à presença do Senhor aquele rapaz, já tinha levado para os discípulos não conseguiram, e ele levou para a presença de Jesus. E Jesus disse assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais voltes. Meus amados irmãos, nós servimos a um Jesus todo-poderoso, que é capaz de libertar de forças que são maiores do que nós. Ele diz: são mais fortes do que eu, mas tu és capaz de livrar, de libertar, de restaurar. Na caverna da aflição, meu irmão, minha irmã, reafirme sua confiança no caráter deste Deus. Ele é presente, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Pois está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que no verso 7 ele diz ainda: tira a minha alma do cárcere. Deus é capaz de atender e de livrar. Ele é o Senhor. Através de Jesus, irmãos, Ele nos livra do pecado, daquilo que oprime, daquilo que entristece. Ele é o Todo-Poderoso.
E, finalmente, o salmista nos ensina que, como resultado da ação de Deus na nossa vida, a nossa vida, irmãos, deve resultar em adoração, em gratidão. Que estas são as últimas expressões do versículo 7. Ele está pedindo muitas coisas aqui nesse salmo. Ele diz: atende, livra, tira minha alma do cárcere. E no final ele diz assim: para que eu dê graças ao teu nome. Faz, Senhor, na minha vida. Muda, liberta, atende. E que todos os teus feitos, que todas as tuas ações em mim, na minha alma, na minha casa, na minha vida, que todos os teus feitos, que todas as tuas obras redundem em adoração a Ti, em gratidão a Ti. É isso que ele diz: para que eu dê graças ao Teu nome. Veja que ele está pedindo ao Senhor que ele possa, de maneira pessoal, agradecer, adorar a Ele, ao Senhor, cujo nome é incomparável. Ele está dizendo: para que eu dê graças ao teu nome, ou seja, aos teus atributos, ao teu caráter, às tuas obras, para que eu glorifique a Ti e anuncie quão poderoso Tu és, quão misericordioso Tu és, quão presente Tu és, quão fiel Tu és, quão amoroso Tu és. Os feitos do Senhor em nossas vidas, irmãos, deve sempre resultar em adoração, em gratidão pessoal e também coletiva, em testemunho. Por isso que a última frase do verso 7, ele diz assim: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele afirma seu compromisso pessoal: eu vou te agradecer, mas eu não quero estar sozinho nesta adoração. Eu quero estar rodeado dos justos. Quem são os justos, irmãos? São os servos de Deus, alcançados pela graça, justificados pelo sangue de Jesus. Ele está pedindo ao Senhor: Senhor, me dá uma oportunidade para que eu possa cultuar a Ti, no santo culto, junto com o Teu povo, e que eles possam me rodear e ver quão grande é o Senhor, quão bom é o Senhor, quão fiel é o Senhor. Eu estava na caverna e fui liberto. Eu estava na debilidade, abatido, angustiado, mas o Senhor me ouviu, me socorreu, me levantou, enxugou as minhas lágrimas. Meus amados irmãos, que possamos continuar crendo neste Deus que continua fazendo na vida dos que buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir esta palavra fazendo uma pergunta para mim e para ti nesta noite. Qual a situação do seu coração? Onde está a sua alma? Davi estava numa caverna. Onde está o seu coração? Que situações você tem enfrentado? E nessa noite, o Senhor, por intermédio da sua palavra, nos ensina essas 3 importantes lições. Na caverna, clame. Na caverna, reafirme a sua confiança neste Deus imutável. E Ele é capaz de nos tirar da caverna para que agradeçamos a Ele, cultuemos a Ele e possamos dar a Ele, e possamos dar testemunho desse Deus que é fiel, poderoso e bom. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Esse é um culto de oração. Nós vamos ainda fazer esta oração, colocando diante do Senhor. Eu não sei como está o seu coração, situação da sua alma. Talvez alguém que você sabe que está enfrentando uma situação de luta, de dificuldade. Vamos orar ao Senhor. Pai,
Nós te agradecemos por tua palavra que nos alimenta, tua palavra que nos ensina. Nos ensina, Senhor, a enfrentarmos as lutas de maneira diferenciada, que a maneira que venhamos reagir às aflições evidencie realmente a nossa fé em Ti, a nossa confiança nos Teus atributos, no Teu nome, no Teu caráter, Senhor. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos suplicar, Senhor, por aqueles que porventura estão enfrentando a experiência da caverna, Senhor, da aflição. Ó Deus, fortalece os nossos irmãos na fé, na esperança, Senhor. Socorre-os, ó Espírito Santo de Deus. Vem trazer livramento, vem trazer salvação. Vem, Espírito Santo de Deus, trazer libertação. Vem trazer consolo, refrigério. Pai bondoso e fiel, suplicamos o Teu favor. Suplicamos, ó Deus, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais